Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim aqui fazer o série versus livro da segunda temporada de Heartstopper. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, Heartstopper estreou sua segunda temporada no dia 3 de agosto aí pela Netflix, com 8 novos episódios aí, com média de 30 minutos cada um mais ou menos, e veio adaptar o volume 3 da série de quadrinhos aí, né? A primeira temporada de Heartstopper já tinha adaptado o volume 1 e o volume 2, e agora veio adaptar então o volume 3. E eu vim aqui nesse vídeo dar minha opinião sobre o que eu achei dessa segunda temporada, né? E também fazer a comparação, né? Comparar aí os quadrinhos com a série, o que não tem aí nos quadrinhos e foram trazidos pra série, o que foi inventado, o que foi modificado, enfim. E lembrando que esse vídeo vai ter spoilers, então, da segunda temporada da série e também do volume 3 aí dos quadrinhos, porque eu preciso falar o que acontece pra poder fazer essa comparação. Eu vou tentar não fazer aí, não dar aí, né, spoilers do volume 4 de Heartstopper, mas tiveram algumas coisas que a série já adiantou do volume 4. Então, o que foi adiantado eu já vou falar aqui, né, que foi puxado de lá e coisa e tal, mas vou tentar não dar muito spoiler sobre os enredos do volume 4. Bom, eu vou começar então falando sobre o que eu achei dessa segunda temporada antes de fazer as comparações, né? E assim, eu já tinha gostado muito da primeira temporada. É, assim, pra mim, uma das melhores adaptações que eu já assisti na minha vida, porque é muito, muito bem feita. E aí eu tava um pouco receosa com essa próxima temporada, né? Como eles iam adaptar, se eles iam adaptar mais de um volume, coisa e tal. E assim, a primeira coisa é que eu fico muito feliz que eles estão decididos só adaptar o volume 3 e não ter juntado o volume 3 com o volume 4, como eles fizeram na primeira temporada com os dois primeiros volumes. Porque assim, o volume 1 e o volume 2, eles são complementares, porque né, o primeiro volume termina com um cliffhanger e a história realmente do volume 1 é só uma introduçãozinha pra história que começa mesmo a partir do volume 2, assim, né? E foi inteligente da parte deles juntarem, porque realmente só o volume 1 não ia dar pra adaptar uma temporada inteira. Tanto é que eles conseguiram adaptar, tipo, em 3 episódios, assim, né? E eles conseguiram realmente aproveitar bastante coisas ali dos dois volumes pra fazer a temporada inteira. Agora, o volume 3 e o volume 4, eles têm um tom muito diferente, porque eles têm focos completamente diferentes entre eles, os enredos são diferentes. Apesar de que o volume do enredo do volume 4, ele já começou a ser mostrado agora, né, na segunda temporada, né, assim como também já começa a ser mostrado no volume 3 aí dos quadrinhos. Mas não fazia sentido eles fazerem uma temporada com o mesmo assunto, porque não ia casar bem com o resto da história, sabe? O enredo não ia conversar bem. Então foi inteligente eles terem adaptado só esse volume. E assim, é claro, adaptar um volume de quadrinho que tem 300 e poucas páginas em 8 episódios, eles iam ter que suar um pouquinho pra conseguir, tipo assim, só colocar a história do quadrinho lá na série. Então fez sentido também eles novamente acrescentarem coisas na história, aprofundarem em coisas que os quadrinhos não se aprofundam, né? E eu acho que foi uma boa decisão eles terem feito isso. Saiu uma temporada que pra mim ficou redondinha, bonitinha, muito bem adaptada mais uma vez, assim. E foi uma temporada que, na minha opinião, foi melhor do que a primeira. Porque eu acho que agora que já meio que deu aquela introdução da primeira temporada, eles conseguiram desenvolver muito melhor os personagens e os enredos como um todo nessa segunda temporada. Então, assim, eu gostei bastante, assisti os episódios, assim, voando, sabe? Porque eu queria continuar assistindo. A série continua com aquela fofura e aquela leveza que a gente vê nos quadrinhos. Então, assim, muito maravilhosa. Eu gostei demais. E mesmo as coisas que não tem nos quadrinhos e que foram inseridas na temporada, eu acho que foram muito bem inseridas, porque fez total sentido, né? Mesmo as histórias que não existem lá nos quadrinhos, eu acho que conseguiram inserir e manter a essência de Heartstopper, sabe? E acho que eles fizeram isso muito bem, assim, com essas ceninhas extras, com esses momentinhos extras. Outra coisa que eu acho legal é que já desde a primeira temporada, né, a série, ela se aprofunda nos coadjuvantes, então a história não fica só no Nick e no Charlie, e não que nas HQs fiquem só nos dois, mas assim, os dois são foco, então assim, tem coisas acontecendo paralelamente, mas a gente vê muito por cima, assim, né? A gente só vê umas coisinhas mais superficiais. Enquanto na série, não. Na série eles têm esse tempo pra desenvolver e eu acho muito legal, acho que eles conseguiram desenvolver muito bem essa parte, assim, dos coadjuvantes como um todo, né? Ajuda a gente a se conectar um pouco mais com esses personagens e a se importar mais com a história deles e não só com a história do Nick e do Charlie. Então, assim, eu gostei muito, muito, muito dessa temporada mesmo. Achei que foi uma temporada muito bem feita, muito bem adaptada. Apesar das diferenças, assim, como um todo que eu comentei, a gente tem muita cena igual, que saiu, assim, uma adaptação perfeita, perfeita mesmo. Por exemplo, todo o plot de Paris ali, né, o enredo de Paris todo, ele saiu, assim,
90% igual aos quadrinhos. Tem um detalhezinho ou outro que deram uma mudadinha, mas no geral, assim, tá muito igual e foi muito bem feito. Os atores estão cada vez mais parecidos com os personagens nos quadrinhos, assim, principalmente o Kit e o Jonah, que são os atores que fazem o Nick e o Charlie. Eu acho que os dois, eles conseguiram incorporar muito bem os personagens, assim, e eu não sei, assim, eu li, né, eu reli as HQs antes da segunda temporada ali, e comparando com eles na série, assim, eles conseguem realmente, assim, sabe, a gente olha pra eles e vê os personagens, assim, eu não consigo mais desvincular a imagem de tão perfeitinho que ficou. Então, eu gostei muito. Pra essa segunda temporada, assim, eu vou dar 5 estrelas, eu vou favoritar porque ela ficou maravilhosa. Pra primeira eu tinha dado 4,5, porque da primeira vez que eu assisti eu não lembro, eu acho que eu tinha dado 5, mas nessa reassistida eu tinha dado 4,5, porque tem um momentinho da temporada que eu não gosto tanto, que pra mim dá uma baixadinha, assim, no ritmo, na história. Mas, no geral, é uma temporada maravilhosa, também não tem nem o que falar. Mas essa segunda temporada, assim, pra mim conseguiu ficar ainda melhor, conseguiu adaptar ainda mais, assim, e eu amei muito tudo que foi feito nessa temporada. E aí, gente, agora eu vou comentar, então, as diferenças entre a série e o livro, e eu dividi em 3 grandes grupos, porque, assim, a gente tem algumas coisas que acontecem nas HQs, mas acontecem de um modo diferente, então eu vou comentar sobre isso, né, sobre as coisas que acontecem, mas que foram modificadas. A gente tem as coisas que não tem nas HQs e que foram colocadas aí na temporada da série, que eu vou comentar também. E a gente tem algumas coisas que foram adiantadas do volume 4. Então elas existem, só que pela linha do tempo, digamos assim, das HQs, elas teriam que ter acontecido mais pra frente. Eu vou comentar tudo aqui o que aconteceu. Se eu esquecer de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, tá? Mas assim, mesmo com essas mudanças, eu acho que ficou muito incrível. Eu gostei dessas mudanças. Eu acho que pra série de TV faz muito sentido que tenha sido do jeito que foi. Mas vamos começar então, eu vou começar comentando sobre as coisas que acontecem nas HQs, mas acontecem de um modo diferente. A primeira coisa é como e quando os amigos do Nick e do Charlie descobrem que eles estão juntos. Porque assim, nas HQs, as primeiras a saberem são a Tara e a Darcy, né? Porque o Nick conta ali pra Tara e tal. E aí, só no volume 3 que o Charlie começa a contar pros amigos dele, né? E o tal, inclusive, ele só vai descobrir na viagem pra Paris, né? Só lá que realmente eles acabam conversando e o Charlie acaba contando pra ele. Até então, o Tal acha só que os dois são, tipo, amigos muito próximos e o Charlie tem um crush no Nick, né? Enquanto na série eles já adaptaram isso e todos os amigos já sabem até o final da primeira temporada. Então, quando terminou a primeira temporada, já tava todo mundo sabendo. Então, quando a gente começa essa nova temporada, a gente não tem esse drama, digamos assim, que é o Charlie querendo contar principalmente pro Tal. Então, a gente acaba não tendo essa parte da história aí que a gente tem no volume 3, que é o Charlie querendo contar ali pros amigos dele, né? Porque ali a segunda temporada já iniciou com todo mundo sabendo. A segunda coisa que ficou um pouquinho diferente foi o relacionamento do Tal com a Elle. Porque, assim, tem algumas coisas que são iguais, mas tiveram algumas coisas que eles fizeram pra série. Então, acabou que no final ficou uma coisa um pouco diferente, né? Porque na série a gente vê ali o Tal percebendo que gosta da Elle, né? E pedindo pra sair com ela, os dois vão no cinema e tal. E aí eles acabam meio que brigando ali, ficam um tempinho sem se falar. E eles voltam a se falar na viagem pra Paris. E lá eles resolvem, né? E ficam juntos, enfim. Nos quadrinhos, a gente não tem essa parte de antes de Paris, assim, né? Meio que todo mundo já sabe que os dois se gostam, tal, mas não tem essa coisa dos dois indo no cinema, dele falando que gosta dela, tal. O que a gente tem realmente nos quadrinhos é toda a parte deles lá em Paris. Então, eles indo no museu, eles indo lá no Louvre, se beijando lá no Louvre. Essa parte aí tá igualzinha, o antes realmente que não tem, que ficou um pouquinho diferente aí. Então, a gente teve uma mudancinha aí no início do relacionamento do Tal com a Elle. Outra coisa que foi um pouquinho diferente, assim, foi a reação do Nick ao querer se assumir pra todo mundo. Porque, assim, nas HQs, ele fica um pouco nervoso ali e tal, mas não tem nenhum momento em que aquilo realmente engatilha alguma coisa nele, né? Porque na série a gente vê que ele tem vários ataques de ansiedade por conta disso, né? Ele tem vários momentos em que ele começa a imaginar situações e imaginar comentários que possam vir, né, dele se assumir pras pessoas, coisa e tal. Mas não, nas HQs não tem, assim, essa parte não acaba não focando muito, assim, nisso, assim, né? É mais essa questão deles conseguirem contar pros outros e, né, terem coragem realmente de se assumir como um casal mesmo. Mas não tem essas coisas das crises de ansiedade do Nick, não, assim, isso foi mais algo criado pra série, né, a série deu mais uma pesada nisso, assim, né, até por conta do assunto e coisa e tal, então eu acho que, eu gostei, assim, eu acho que foi uma mudança interessante, assim, deu mais profundidade também pro tema, né, e pro personagem do Nick também.
Outra coisa que ficou diferente foi o momento em que o Charlie descobre que terem descoberto que ele era gay e coisa e tal foi por conta do Tal. Porque, assim, nas HQs, quem conta isso pro Charlie é um personagem que não existe na série, que é o Aled, que é um amigo deles ali, que na série foi meio que substituído pelo Isaac, né? E ele conta, né, que eles estavam conversando, igual que foi na série ali, né? Que eles estavam conversando, ele e o Tal acabou falando meio alto e alguém ouviu, e aí no dia seguinte já estavam aí os boatos espalhados, né? E isso acontece antes da viagem pra Paris, e é o que faz o Charlie ficar meio assim de contar para o Tal sobre ele estar namorando com o Nick, né? Com medo do Tal falar alguma coisa e todo mundo ficar sabendo, né? Mas aí lá na viagem eles conversam, tal, e se acertam e não tem problema. Na série não, na série quem conta isso pro Charlie é o próprio Tal já em Paris. Né, ele fala que acabou contando tal, e ele não queria contar antes pro Charlie porque ele tinha medo do Charlie odiar ele, né? Mas daí fica tudo certo também, o Charlie não fica chateado, diz que não foi culpa dele também, então fica tudo bem, tudo certinho. E aí isso influencia em uma outra cena que foi meio que mudada de ordem também. Porque nos quadrinhos, logo depois que o Charlie descobre isso, que foi o Tal que acabou espalhando, né, esse boato mesmo sem querer, ele e o Nick acabam conversando, e é quando o Charlie conta sobre o bullying que ele passou pro Nick, né? E eles têm aquela conversa que a gente vê no final da temporada, né? Ele conta que o bullying foi bem pesado, ele se sentia muito mal, né? E que ele se automutilava e algumas vezes, né? Que isso acabou resultando em ele fazer isso, assim, algumas vezes. E essa é uma conversa que o Nick e o Charlie, eles têm no final da temporada, né? E acontece de um modo um pouco diferente também, porque essa conversa que tem nas HQs, o Nick nem precisa, tipo, pressionar muito, assim, pro Charlie contar, né? Eles só estão conversando e ele vai falando aos poucos, tal, vai contando. Enquanto na série, não. Na série dá pra gente ver que o Charlie, ele é mais fechado, assim, né, pra falar sobre isso, assim, ele não quer falar sobre isso, até porque o Nick mesmo comenta, né, tipo, você parece que quer que tudo esteja bem e perfeito o tempo inteiro, mas não é assim que funciona, e eu sei que não tá tudo bem o tempo inteiro, né, então o Nick pede ali, né, pra ele confiar nele pra contar, e é quando o Charlie conta tudo isso, né. A história é a mesma, o que muda mesmo é a ordem, né, porque nas HQs isso acontece no início do volume 3, antes da viagem pra Paris, enquanto na série eles jogaram isso pro final da temporada, né, então acabou ficando um pouquinho diferente, mas no geral, assim, se manteve a essência, né, e a história realmente do que aconteceu. Vou comentar agora, então, sobre as coisas que não existem nos quadrinhos e que foram criadas para a série, tá? A primeira delas é todo aquele plot do Nick e do pessoal mais velho ali fazendo as provas e coisas de vestibular e coisa e tal. Isso não tem nas HQs, tá? Isso em nenhum momento é comentado. Talvez eles possam ter comentado, conversado em algum momento ali, mas eu não lembro, honestamente. Mas não tem, tipo, as cenas deles fazendo ali, o Nick dividindo a mesa com o Ben, sabe? Essas coisas assim, não existe nos quadrinhos. Isso foi criado pra série pra dar um draminha extra ali, né? Coisa de pressão da escola e coisa e tal. Assim como a questão do Charlie com problemas na escola também não tem nos quadrinhos. Tudo que eu tô falando que não tem nos quadrinhos, gente, eu tô falando assim de memória. Se eu realmente tiver e eu não lembro alguma menção, alguma fala, me corrijam aqui nos comentários. Mas assim, eu reli semana passada, tá? Eu não lembro disso aí, de nenhum momento ter essa coisa do Charlie estar com problemas na escola por conta do Nick, né? E a gente vê toda uma briga do Charlie com os pais dele por conta disso, né? Que os pais, a mãe dele principalmente culpa, né? Esse namoro, né? De estar distraindo o Charlie, coisa e tal, da escola. Então a gente vê alguns momentos ele ali de castigo, até conseguir terminar os trabalhos que ele precisa entregar, mas isso não tem nos quadrinhos, assim, não tem essa coisa assim do Charlie tá quase reprovando, inclusive, né, tem um momento ali que é falado. Aí outro plot que também não tem nos quadrinhos é todo o plot que envolve o Ben nessa temporada. O Ben é um personagem que eu não lembro dele aparecer depois do volume 2. No volume 2 eu já não lembro desse menino aparecer, gente. Mas ele deve aparecer em algum momento. Mas no volume 3 e no volume 4 ele não aparece. E se aparece, deve ser tipo coadjuvante, figurante. Ele não tem uma participação ativa na história depois daquele início com o Charlie, sabe? Na série eles já colocaram um papel mais ativo pra ele dentro da trama desde a primeira temporada, na verdade. Porque assim, depois daquele rolo lá com ele na festa, que é a festa onde o Charlie e o Nick se beijam pela primeira vez, o Ben meio que não tem mais uma participação na história, sabe?
Enquanto na série eles colocaram já na primeira temporada, a gente tem a cena do cinema que o Ben vai atrás do Charlie pra meio que dar uma humilhada no Charlie. No episódio final da temporada passada, a gente tem o Charlie enfrentando o Ben ali, falando umas verdades pra ele. Isso tudo também já não tinha nas HQs. E agora todo o plot envolvendo o Ben nessa temporada não existe nas HQs. Então, assim, o plot dele namorando a Imogen, inclusive a Imogen é uma personagem que não existe nas HQs, tá? Ela foi criada pra série. Então, todo esse plot dela com ele ali não existe. O plot do Ben indo pra Paris não existe. O Ben tentando, tipo, meio que dar uma provocada no Nick ali, né? Quando eles estão estudando juntos e coisa e tal. Falando que o Nick é igual a ele. Não existe. O que mais que acontece com o Ben? Ele lá na festa da Tara não tem, né, no Verdade ou Consequência. Ele pedindo desculpas pro Charlie no final, não tem. Então, assim, nada que envolve o personagem do Ben nessa segunda temporada existe nos quadrinhos. Ele não é um personagem com uma história nos quadrinhos depois daquele início, assim, né? Pelo menos até agora, né? Outra coisa que não tem nos quadrinhos que foi feito pra série foi aquela festa da fogueira que eles fazem depois que acaba as aulas pra queimar os materiais e coisa e tal. Que é a festa onde tá meio que todo mundo ali, que é onde o Tal e a El brigam, e aí a Tori pede pro Nick ficar de olho no Charlie, enfim, acontece um monte de coisa. Essa festa não existe nos quadrinhos, tá? Foi criado pra série pra incrementar essa coisa ali também das provas, né? O final das aulas, coisa e tal. Também não vejo problema com essa adaptação, assim. É coisa realmente pra incrementar um pouquinho mais a história. E aí, como eu já tinha comentado, né? Existe um personagem nos quadrinhos que é o Walid, que não está na série e que ele foi substituído pelo Isaac, né? O Isaac é um personagem que não existe nos quadrinhos, ele foi criado realmente pra série. Então, todo o plot do Isaac ali, ele com o James, né? Ele se descobrindo ser assexual e coisa e tal, tudo isso é inventado pra série, tá? Não existe nos quadrinhos, a gente não tem esse plot aí nos quadrinhos, porque é um personagem que não existe nos quadrinhos. E outro enredo que não existe nos quadrinhos, né, mas que foi trazido aí pra série, é o enredo da Tara e da Darcy. A gente vê um pouco mais das duas, assim, de fundo mesmo, né, nos quadrinhos, a gente vê ali o relacionamento delas, inclusive no primeiro livro as duas já estão juntas, né, no primeiro volume. Enquanto a série meio que começou a desenvolver elas, né, elas se assumindo para as outras pessoas, meio que a dificuldade da Tara em lidar com elas serem assumidas, tal, isso na primeira temporada. E agora na segunda temporada a gente teve um pouquinho mais de aprofundamento nas duas, né, a gente tem a dificuldade da Darcy em meio que lidar com os seus sentimentos e conseguir admitir isso pra Tara, né, contar sobre a vida dela em casa, contar sobre os pais dela, né, que eles nem sabem que ela é lésbica, então, tipo, ela não consegue se assumir pra eles, e eles são muito difíceis, e a gente vê um pouquinho disso acontecendo, né, na série também. E nos quadrinhos a gente tem só uma menção a isso, né, eu acho que até no volume 4, início do volume 4, que tem essa menção a família da Darcy não aceitar ela, né? Mas a gente não chega a ver nada com detalhes, assim, né? A gente não vê nada sendo aprofundado, então fica tudo só por menções mesmo. Eu achei muito legal, assim, como... Eu não sei se eu já comentei nesse vídeo aqui, mas eu gosto muito que eles aprofundam nos personagens coadjuvantes, sabe? Porque ajuda a construir a história. Porque a história não é feita só dos protagonistas, por mais que a gente ame os protagonistas, né? A gente precisa ver esses outros personagens que estão sempre ali também sendo desenvolvidos. Então eu acho muito legal, eu gosto desse plot, assim, a gente vê um pouquinho mais da realidade da Darcy, que é diferente da realidade de quase todos os outros ali, né? Então, ainda mais em relação aos pais, assim, ainda eu tava assistindo, eu tava pensando, nossa, a maioria dos pais ali, tipo, são muito legais, sabe? E são muito receptivos, assim, com os filhos, né? E a gente vê, assim, a temporada inteira, assim, os pais sendo muito prestativos aos filhos e dando esse suporte que eles precisam, né? Então, os pais da Ella, a gente vê a mãe do Tal, a mãe do Nick, sabe? Então, são todos, assim, pessoas que realmente estão ali pros seus filhos, né? E aí a gente vê um contraste com a mãe da Darcy. Mas é legal pra gente ver, assim, realmente que a personagem tem esse passado, ela tem esse background aí que é interessante pra gente ter na construção da personagem também, né? Então eu gostei bastante de ver, assim, esse aprofundamento nesse enredo. Outra coisa que a gente não tem nos quadrinhos é o Nick conseguindo encontrar o pai dele em Paris, né? Na série a gente vê o Nick e o Charlie saindo lá do Louvre, correndo pra encontrar o pai dele num café.
e eles conversam ali por, sei lá, 2 minutos e aí o pai dele já tem que ir embora, né? Nos quadrinhos isso não acontece, né? O Nick fica tentando falar com o pai, tentando encontrar com o pai, mas no final o pai dele não consegue se encontrar com ele, então ele fica meio que frustrado de não conseguir ter encontrado com o pai ali em Paris, né? Então a gente tem essa diferencinha, apesar de que no geral acaba não mudando muita coisa, porque o Nick, ele queria contar pro pai sobre o Charlie, né? Sobre ele mesmo e tal, e ele não consegue. Porque ele não consegue encontrar o pai, né, no caso nas HQs, mas na série eles conseguiram adaptar isso, né, fazendo com que o encontro fosse bem rápido ali e mostrando que o pai não tem muito interesse mesmo, né, na vida do Nick. Então eu acho que ficou uma adaptação boa, até conseguiram fazer isso de um jeito legal. E por fim, algo que não tem nas HQs aí é o baile que criaram ali, né, pros alunos, coisa e tal, meio que como um encerramento de aulas, mas as aulas já tinham acabado, mas enfim. Nas HQs, realmente, assim, eles voltam dessa viagem pra Paris e eles ficam de férias, então até demora um tempo pro Nick e pro Charlie lidarem com essa revelação de que eles são um casal pras outras pessoas, né, porque demora até voltar às aulas, né, porque eles estão nas férias de verão ali. Mas a gente já vê eles começando a encarar isso nesse baile, né, com as pessoas perguntando, encarando, enfim. Mas essa parte toda não tem nas HQs mesmo, assim. Mas eu gostei, eu achei que ficou bonitinho ali o baile. E eu gostei principalmente depois do momento de todos eles ali, né, os amigos ali juntos, né, realmente, ali na casa do Nick, brincando e se divertindo e podendo ser eles mesmos ali, né. Então eu achei um momento bem legal. Vou falar agora, então, sobre o que foi adiantado do volume 4 pra essa temporada já, né, coisas que acontecem mais pra frente apenas e que já foram trazidas pra esse momento. A primeira delas é as brigas aí do Charlie com seus pais, principalmente com a mãe dele, né? Nas HQs a gente tem essas brigas acontecendo no início do volume 4, porque a mãe dele não gosta que ele tá o tempo inteiro com o Nick, coisa e tal, e aí meio que quer que ele ajude mais em casa, quer que faça mais algumas coisas e tal, e ela não gosta que ele esteja o tempo inteiro ali com o Nick. Então ela acaba cobrando muito dele, assim, em diversos momentos. Só que a série já adiantou isso pra essa temporada, né? E eu acho que até faz mais sentido, assim, dá pra gente entender um pouquinho mais a mãe do Nick, assim, né? Da mãe do Charlie, aliás. Porque, assim, nas HQs, ele tá de férias. Meio que, tipo, ele não tá se distraindo na escola, coisa e tal. Não tem esse plot todo, sabe? Na série ainda dá pra entender um pouquinho melhor ela, porque assim, ela começa a brigar um pouco com ele sobre essa questão do Nick, porque as notas dele caíram, ele tá quase reprovando numa matéria. Então dá pra entender que, tipo, ela está meio que preocupada com essa questão da escola e quer que ele se foque na escola. Não porque, tipo, né, o que ela tá errada ali é porque não é culpa do Nick, né? É mais culpa do Charlie por não saber conciliar tudo, né? E conseguir focar ali na escola também quando ele deveria. O errado ali dela é essa questão de, tipo assim, só proibir, não conversar, não querer saber o que tá acontecendo, né? Que ela não sabe realmente o que tá acontecendo na vida do filho dela, sabe? Então eu acho que tinha que ter uma conversinha extra ali. Mas eu acho mais plausível ela e o Charlie brigarem por essas questões por causa da escola do que no início do volume 4, que, tipo, ele tá de férias, sabe? Então eu acho que ficou melhor do jeito que ficou. Não sei se eles vão trazer a próxima temporada, porque pode ficar repetitivo, né? Mas, enfim, a gente vai ter que esperar pra ver. E aí a gente teve uma cena sendo trazida do volume 4 pra esse, que é a cena do jantar das duas famílias ali. Né, a gente tem a cena ali no episódio 7, se eu não me engano, né, entre a família do Nick e a família do Charlie, que o pai do Nick tá ali, e é quando o Nick explode, conta pro pai e briga com o irmão dele, enfim, tal. Essa cena, ela existe, ela ficou muito bem adaptada, inclusive, só que ela tá lá pro final do volume 4, então já aconteceu bem mais coisa até lá. O pai do Nick demorou um tempão pra conseguir visitar o filho ali. Mas a gente tem essa cena acontecendo, a gente tem o Nick bem mais pistola, inclusive, na HQ. Inclusive, faltou algumas coisas ali na cena que eu queria que tivesse na série. Mas o Nick da série, ele é um pouquinho mais soft do que o dos livros, assim, né, das HQs. Mesmo assim, a cena ficou muito igualzinha mesmo. Eles só realmente mudaram a ordem, né, já adiantaram essa cena. Inclusive, tem a cena perfeita da Tori dando um fecho no irmão insuportável do Nick, chutando o celular dele, chamando ele de patético. A gente queria essa cena, entendeu? Assim, a cada 10 comentários que eu via sobre esse episódio, 9 eram falando sobre essa cena, porque todo mundo queria ver essa cena de uma vez. E eu amei ver essa cena adaptada, porque a Tori é maravilhosa, é uma diva, assim. E eu amo, inclusive, ver essa relação dela com o Charlie. Eu adoro, assim, como ela é protetora com ele, assim, é muito bonitinho. Mas eu gostei bastante, ficou uma cena, assim, que apesar de ter sido feita em outro momento, ela ficou muito igualzinha. E essas foram as diferenças que eu peguei, gente. Porque, assim, como eu falei,
a série ficou muito igual, sabe? As cenas de Paris, assim, ficaram muito iguais. Uma coisa que já começou a ser trazida nessa temporada é a questão dos distúrbios alimentares do Charlie, né? Que é algo que eu adianto que vai ser mais trazida aí no volume 4, né? Então, na terceira temporada, e que eu acho que já foi confirmada, né? Então, é algo que já começou a ser mais mostrado, que também já é mostrado no volume 3. Inclusive, algo que fizeram um pouquinho diferente ali, mas eu nem comentei porque é só um detalhe, porque o volume 3, ele encerra, né, com o final da viagem de Paris, eles chegando em casa, e aí eles se despedem e o Nick tá no carro com a mãe dele e ele procura sobre distúrbios alimentares, né, transtornos alimentares. Enquanto a gente tem essa cena do Nick pesquisando em outro momento, né? Logo depois do jantar ali, que ele fica meio assim, a mãe dele comenta, né, que o Charlie quase não comeu, e aí ele vai lá e pesquisa sobre isso também. A gente teve uma leve diferencinha aí, né? Mas assim, a intenção da cena permanece a mesma. E a gente já começa a suspeitar, né, que vai ser um tema aí que vai ser recorrente na próxima temporada. Isso, gente, assim, eu gostei muito dessa temporada, assim, eu amei tudo, eu achei que o visual ficou incrível, sabe, os episódios de Paris eu achei que ficaram lindos demais, o elenco brilhou demais nessa temporada também, achei muito legal, a adaptação como um todo muito bem feita, gostei pra caramba mesmo, pra quem ainda não assistiu e tá aqui mesmo com os spoilers, vai lá assistir. E assim, logo eu já pretendo reassistir tudo, porque que série incrível, gente, sério, eu gostei muito mesmo, mesmo. Mas então era isso, gente, esse foi o Série versus Livro de Heartstopper. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa temporada também. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok pra continuar acompanhando o meu conteúdo literário. Então é isso, gente, muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.